Graça e paz, irmãos, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, meus amigos ali. Glória a Deus para a vida de vocês. Vamos, em nome de Jesus, orar ao Senhor. Vamos ficar de pé? Amém? Até o pessoal da sonoplastia ali puder ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, como é bom, Senhor Deus, estar em Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor Deus, render graças de louvores, cânticos a Ti, meu Pai. Como é bom, Senhor Deus, estar entre irmãos, elevando o Teu nome, glorificando o Teu nome, Jesus, através de palavras lindas, através de palavras que exaltam o Teu santo nome. Senhor Deus, que nessa noite possamos ouvir Tua voz, que possamos sentir a Tua presença, Senhor Deus, em nossos corações. A mesma presença, Senhor Deus, que dos momentos difíceis o Senhor está lá. Que possamos sentir nessa noite esse calor do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha estar nos consolando nesses dias difíceis. Porque só o Senhor tem um poder para isso. Só o Senhor tem um poder para libertar qualquer pessoa do cativo, Senhor Deus, que vive. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão aqui, aqueles que ainda vão chegar, a pessoa que vai pregar nessa noite, nosso irmão Júnior. Pai, só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode transformar a vida de cada um, Senhor Deus. Só o Senhor tem o poder de Deus, Senhor Deus, de tirar do monturo, Senhor Pai, a pessoa caída. Só o Senhor tem o poder, Senhor Deus, de levantar a pessoa morta, Pai. E se nessa noite, Senhor Deus, tiver pessoas mortas nesse lugar, se nessa noite, Senhor Deus, tiver pessoas acabadas espiritualmente nesse lugar, Senhor Deus, traga um renovo do Senhor, em nome de Jesus. Porque nós cremos no bom pastor que o Senhor é. Nós cremos nisso, Senhor Deus. Nós estamos aqui em vão, Senhor Deus. Nós estamos aqui exaltando o Teu nome, porque cremos nisso, Senhor Pai. Cremos no bom pastor. Levanta, Senhor Deus, as pessoas que estão aqui destruídas. As pessoas vão ouvir essa live, Senhor Deus, posteriormente. Que alguma coisa possa tocar, que o Senhor possa tocar no coração delas. Em nome de Jesus. Que alguma palavra chegue no coração das pessoas, Pai. Através de louvores, através da ministração dessa noite. Porque só o Senhor tem um poder para tal. Glória a Deus, glória a Ti. Amém, irmãos? Pode sentar. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. O texto se encontra lá em João 10. É um texto que arremete muito ao louvor que cantaremos agora. Traz um pouco da história do bom pastor. 10:11. Glória a Ti, Senhor. Tu és santo. Lemos então em nome de Jesus. Só esse versículo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso é bem interessante a gente ver, porque às vezes passamos por muita dificuldade em nossas vidas, muitas coisas difíceis, muitas situações difíceis, e esquecemos que nós temos um bom pastor, aquele que nos guia pelo caminho estreito, aquele que nos guia por um caminho certo, e às vezes esquecemos disso. Eu quero te desafiar nessa noite, cantar esse louvor comigo e lembrar esse bom pastor, aquele que entrega a sua vida pela sua ovelha. Amém? Que você não cante nessa noite simplesmente por cantar ou por conhecer a letra, mas que seu coração esteja aberto para ouvir mais uma vez o que a palavra do Senhor através do cântico venha falar no teu coração. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez. Glória a Deus. Tu és grande, Jesus. Tu és grande, Jesus. Antes de eu respirar, sopraste a vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu falar, repita comigo. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante amor, declare comigo. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo
nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pai, por causa desse ousado amor que estamos aqui, Senhor Deus, entregou teu filho por nós, Senhor. Teu filho derramou teu sangue na cruz do Calvário por nós, Senhor Deus. Declare comigo, irmãos. Inimigo fomos, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido, Senhor Deus, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare comigo, amado. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É o Senhor que traz luz para as sombras, meu Pai. Declara comigo assim: traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare comigo. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, declare comigo. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Suas mãos comigo assim. Oh, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. O Senhor deixa 99 para me encontrar, Senhor Deus. Não posso comprá-lo, Pai. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor do Senhor. Aleluia. Pode sentar, meu querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Queremos ser transformados nesta noite, Deus. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar, de braços abertos
rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Queremos ser transformados, Deus. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. Cante conosco. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem e sem demora vem com teu poder e entre dentro de nós, e como fogo em meus ossos feito, em meu peito entre dentro de mim. Então vem e sem demora vem com teu poder e entre dentro de mim, e como fogo em meus ossos feito, em meu peito entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Aleluia, Senhor Glória a Deus. Deus. Cantemos, Pai Nosso, aleluia. Glória a Ti, Senhor Deus. Esse meu espírito de oração, irmãos, continuemos louvando ao Senhor nessa noite. Aleluia. Cante comigo, amado. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Oh Pai, estamos clamando a Ti nessa noite, Jesus. Pai nosso, Papai nosso, Pai nosso do céu,
no céu. Deixa o céu descer na Terra como és no céu. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória. Eu quero ouvir suas vozes comigo assim. Teu poder, declare comigo. Suas vozes. Teu É o reino, teu o poder é é tua glória, Pai. é a glória pra sempre. Mais uma vez, amados. Teu, Senhor. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, a glória para sempre, Jesus. Só do Senhor, Pai. Que nessa noite receba nosso louvor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, receba nossos louvores. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Queremos te tocar, Deus. Queremos te sentir, Deus. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro,
desaspe o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu passo a palavra para o irmão Júnior, para estar dirigindo a mensagem nessa noite. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente. Às vezes é um peso muito grande, mas foi me passado isso e eu vou estar dando o meu melhor e espero que o Senhor possa estar me ajudando. Gostaria de pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de João, no capítulo de número 3. João, capítulo 3, nós vamos estar lendo a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho,
não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Assentados mesmos, curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi lida, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja aqui conosco nessa noite, Pai. E sabemos que já está, porque estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Vem estar nos ajudando a compreender essa palavra, Senhor. Vem estar nos ajudando a entender, para que quando saiamos daqui possamos estar praticando essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha se tornar vida em nós, Senhor. Assim como essa palavra já falou comigo, Senhor, que venha falar com esses que estão aqui, Senhor. Ajuda-nos a compreender, nem que seja uma pequena porção daquilo que Tu queres para nós, Senhor. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Contextualizando, o capítulo 3 de João é um capítulo bem conhecido, tem um dos textos mais conhecidos que é João 3,16. No começo do capítulo, Nicodemos, um fariseu, ele vem para ter uma conversa com Jesus. E aí se segue um texto também muito bem conhecido. E aí no verso anterior a esse, no verso 21, nós começamos a ler a partir do 22, errei. No verso 22, era para ter começado a ler a partir do 23, eu errei. No verso 22 fala que Jesus foi com os discípulos e ele foi para a Judéia e ele passou um tempo lá batizando. Nós vamos ver no capítulo 4 que quem batizava eram os discípulos e Jesus passou um tempo com eles. E no verso 23 fala que João também estava batizando. João estava batizando em Enom. E podemos ver um paralelo. Jesus na Judéia batizando e João também batizando em Salim, em Enom, perto de Salim. E a partir disso, no verso 25, vem uma discussão. Uma discussão surge entre alguns discípulos de João e um judeu. E essa discussão foi sobre a purificação cerimonial. A purificação cerimonial provavelmente era um assunto comum naquela época, porque está descrito nas leis de Moisés, e o batismo é um tipo de purificação. Então, é comum que essa discussão tenha surgido entre esses discípulos e esse judeu. Porém, nós vemos no próximo verso, no verso 23, quando os discípulos vão até João fazer uma pergunta para ele, que esses discípulos, no começo dá a entender que esses discípulos vão perguntar sobre a purificação, mas não é sobre isso que eles perguntam. Eles vêm falar sobre Jesus, que estava fazendo o mesmo que João, estava batizando, mas eles vêm como quem tem inveja de Jesus, como quem está olhando para Cristo e falando, olha, eles falam com João, olha, aquele a quem tu falou tão bem, aquele de quem tu testemunhou, daquele que o Senhor falou bem, ele está arrebanhando todos para si. Ele está na mesma posição que você, batizando, como você está batizando, mas ele está trazendo todos para si. O Senhor falava bem dele, mas ele agora está pegando todo mundo, está trazendo todo mundo e levando todos para estar com ele. E esse discípulo provavelmente queria que João desse uma posição, porque para os discípulos de João, a posição de Jesus naquele momento era a mesma dele. Era um profeta que estava batizando pessoas, que estava chamando pessoas para perto de Deus. E aí, Jesus ainda não tinha começado a pregar o Evangelho. Marcos 1,14 vai dizer que Jesus veio a pregar o Evangelho depois que João foi preso. E nós vemos no verso anterior, no verso 24, que João ainda não tinha sido preso. Então Jesus não tinha começado a pregar o Evangelho. Ele só estava batizando. E a resposta de João a esse questionamento dos discípulos sobre essa posição dele é uma das respostas mais autoconscientes da Bíblia. João vai deixar bem claro qual era a posição dele e qual era a posição de Jesus. Verso 27 diz: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. João entendia que tudo aquilo que ele tinha, João entendia que o conhecimento que ele tinha, João entendia que o ministério que ele tinha, e João entendia que todas as habilidades que ele tinha foram dadas por Deus. Ele sabia que nada daquilo vinha dele. E João tinha autoconsciência disso. E essa é uma das primeiras coisas que eu quero trazer para a reflexão aqui hoje. Nós temos que ter essa autoconsciência.
Nós temos que ter a autoconsciência que tudo aquilo que nos for dado foi dado por Deus e não vem de nós. Não é mérito nosso. Nenhum conhecimento, nenhuma habilidade, nenhum dom vai ser mérito nosso. E nós temos que dar essa glória a Deus. Tudo aquilo que nos for dado, nós temos que entender que é para Deus. E João deixou claro que não deve ter nenhuma rivalidade, porque tudo aquilo que me foi dado por Deus. E tudo aquilo que foi dado a Jesus também foi dado por Deus. E nós vamos ver no verso 28 que eles são testemunhas, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que é enviado adiante dele. João reafirma o que ele disse anteriormente no capítulo 1, verso 20, que ele não era o Cristo e ele sabia a posição dele. João, ele tinha consciência de qual era a posição dele. A posição de João, diante daquilo que lhe foi dado, era de alguém que vai antes de Cristo, adiante de Cristo, para fazer o batismo de arrependimento, para que Jesus pudesse vir pregar as boas novas do Evangelho. João tinha consciência dessa posição dele. E nós temos também que ter consciência de qual a nossa posição. O que é que Deus tem para nós? Sabemos que nossa posição não é a mesma de João. Jesus já veio e já pregou o Evangelho. Mas nós temos que buscar ter essa autoconsciência de quem nós somos, para que possamos estar nos posicionando de uma forma correta, diante de Deus, diante das pessoas, diante de tudo. E nós só vamos saber quem somos de verdade e nossa posição quando conhecermos a Cristo. João sabia que ele não era o Cristo, e ele afirmou isso porque ele sabia quem era o Cristo. Ele sabia quem era Jesus. E diante disso ele se posicionou: eu não sou o Cristo, mas eu sei quem é o Cristo e eu vou adiante dele. E nós temos que saber quem é Cristo Jesus. Quando soubermos verdadeiramente quem é Cristo Jesus, nós vamos nos posicionar melhor diante de tudo, diante de todas as situações. E nós teremos uma vida melhor, nós teremos uma vivência melhor com os nossos irmãos. Nós saberemos como nos portar diante de todas as situações. Porque quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o nosso exemplo que é Cristo Jesus, nós temos um norte, nós temos uma bússola para nos apontar para qual é a direção correta. E sabemos que Cristo foi perfeito em todas as suas ações. E se Ele foi perfeito, se nós nos nortearmos para Cristo, obviamente que nós não vamos chegar à perfeição, mas nós iremos nos parecer cada vez mais com Ele. Então, que possamos ser como João, que entendia quem Ele era, mas sabia que tudo que Ele tinha, tudo que Ele era, foi dado por Deus, e que possamos também olhar para Cristo para entender qual é a nossa posição. No verso 29, vai fazer uma comparação com um casamento. Diz assim: a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. João entendia, diante da sua posição, que ele estava indo adiante de Cristo para preparar aquele povo. Ele fez um batismo de arrependimento para preparar aquele povo para Cristo. Então, ao saber que aquele povo estava indo para Cristo, João se alegrou. Diferentemente dos discípulos que pensaram, nós estamos aqui antes dele, ele vem para batizar também e leva todos para ele. Essa foi a posição dos discípulos. Muitas vezes, talvez por amor a João, por amor àquele ministério, eles pensaram assim, mas eles não tinham uma visão correta do reino. Eles não tinham essa visão que Jesus era o Cristo. E João tinha essa visão e ele disse que ele se alegrou. Ele se alegra com o noivo. Ele sabia que aquele povo que se arrependeu viria a ser a igreja de Cristo Jesus, viria a ser a noiva de Cristo Jesus. E essa sim é uma posição que nós podemos tomar para nós. Nós sabemos que nós somos a igreja, nós somos a noiva, mas nós também temos responsabilidade de cuidar dessa noiva, assim como o amigo do noivo tinha. Nós temos responsabilidade de cuidar dessa igreja de Cristo. E quando a igreja cresce, nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos alegrar porque sabemos que a igreja é a noiva de Cristo. E nós temos que fazer isso sem buscar reconhecimento. Nós temos que saber que Cristo é o noivo, e em uma festa de casamento, todos os holofotes, toda a atenção está somente no noivo e na noiva. Mas o noivo é o principal dessa festa de casamento. Cristo Jesus é o principal desse casamento.
Então, todos os holofotes, toda a atenção tem que estar em Cristo Jesus. E nós trabalhamos muito por essa igreja. É nossa função trabalhar muito por essa igreja. É nossa função pregar o Evangelho. É nossa função espalhar as boas novas. É nossa função ajudar as viúvas, ajudar aqueles que têm mais necessidade. Isso é nossa função. Mas nós temos que entender que nós não podemos ser o foco em momento nenhum. Se você fizer isso para ser visto, você já está errado. Não há recompensa nenhuma nisso. Nós temos que fazer isso para nos alegrarmos com o noivo, porque a igreja é do noivo. O verso 30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é uma das expressões mais fortes da Bíblia, porque a gente pode interpretar isso de várias formas, mas no mais literal, nós no reino temos que não aparecer. Tudo que fazemos no reino e nossa vivência no reino, nós temos que entender que não é para nos engrandecer em momento nenhum. Nós não podemos nos engrandecer. Nós temos que usar de todos os nossos dons e habilidades que não vêm de nós, nos foram dados de Deus para o crescimento de Cristo Jesus. Nós temos que botar isso em nossa mente todos os dias, que Ele cresça e que eu diminua. Que nós não usemos de altivez, que nós não usemos de orgulho, mas que nós possamos buscar cada vez mais o crescimento de Cristo. E nós viemos a ver duas coisas aqui. A partir do verso 27 até aqui, falava acerca da posição de João diante de Cristo. João aqui estava falando de quem era ele. Eu sou amigo do noivo, é necessário que ele cresça. Mas a partir do verso 31, João vai trazer uma posição de quem é Jesus. Primeiro João fala, eu sei quem eu sou, e João sabia quem ele era, porque ele sabia quem Cristo era, e depois ele vem trazendo quem Cristo é. O verso 31 diz assim, aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra, aquele que vem dos céus está acima de todos. Os discípulos de João, eles achavam que Jesus e João estavam na mesma posição. Eles eram profetas, eles eram pessoas que vinham em nome de Deus para batizar. Mas João sabia que não. João, ele era da terra. E ele fala aqui, eu sou da terra. E aquele que é da terra fala como quem é da terra. João conhecia as coisas do céu. A João foi dado conhecimento para falar acerca do reino. Mas ele não era do céu. Jesus era do céu. João, ele não tinha um conhecimento de causa para falar acerca disso. Trazendo uma exemplificação, eu nunca fui em São Paulo. Eu já vi fotos de São Paulo, eu já conheci pessoas que foram até lá, mas eu nunca fui lá. Eu posso falar, sim, sobre coisas de São Paulo. Eu posso falar sobre a Avenida Paulista, que é um lugar muito bonito, aparentemente, um lugar com muitas lojas. Posso falar da Praça da Sé, porque eu já vi imagens. E assim, provavelmente, era João. Ele tinha conhecimento das Escrituras. Ele sabia, mas ele nunca foi lá. Porém, Jesus, ele veio do céu. Ele tinha conhecimento de causa para falar sobre isso. E ele era um ser divino. E era isso que João queria trazer para seus discípulos. Olha, ele não está na mesma posição que eu. Ele veio do céu. E é isso também que nós temos que entender. Muitas filosofias hoje tratam Jesus como somente mais um profeta. Ou como uma pessoa boa que viveu bem. Uma pessoa que viveu de forma justa aqui na terra. E falam para a gente seguir esses ensinamentos, mas não, ele não é Deus. Ele não é perfeito. E nós sabemos que isso não é verdade. Jesus é Deus. Ele falou como quem vem do céu. Ele falou como alguém que estava ao lado de Deus desde a criação. A gente sabe que toda a Bíblia, desde o início, fala sobre Jesus. Então, que possamos entender isso. Que não sejamos como aqueles discípulos de João que veem Jesus como apenas mais um profeta. Mas que isso possa estar em nossa mente a todo momento. Que Ele cresça. Ele é o próprio Deus. O verso 34 diz assim, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Jesus era Deus e João sabia disso.
Verso 35 diz assim: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. João também sabia que todas as coisas foram entregues para Cristo. Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, nem ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Tudo aquilo que os profetas sabiam e foi revelado por Deus. Tudo aquilo que nós sabemos acerca de Deus nos foi revelado por Ele. Tudo aquilo que a Bíblia fala, tudo aquilo que a revelação de Cristo para nós fala, nos foi revelado por Deus. Mas Jesus não era assim. Jesus era o próprio Deus, Ele era a própria palavra. E a Ele não foi revelado, a Ele foi dado. Tudo foi dado a Cristo Jesus. E por isso Ele tinha toda a autoridade para falar de todos os assuntos. E o verso 36, o último versículo, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui nós temos um contraste impressionante entre duas situações. De quem crê no Filho, esse já tem a vida eterna. E nós podemos ter essa certeza. Nós cremos em Cristo Jesus e nós já temos a vida eterna. Nós não vamos ter, nós já temos ela. Não vai ser como muitos defendem: quando eu morrer eu vou ter a vida eterna. Não, se nós cremos em Jesus, Ele nos diz que a gente já tem essa vida eterna. É como o pastor Jânio sempre fala: já, mas ainda não. Nós já temos a vida eterna, mas ainda não estamos vivendo nessa vida eterna glorificada. E o contraste muito grande é com aquele que rejeita o Filho. Porque aqui não só diz que esse não tem a vida eterna, esse diz que ele não verá a vida eterna. E mais, a ira de Deus permanece sobre ele. Nós sabemos que essa ira de Deus, ela um dia estava sobre nós. Um dia, quando ainda não fomos alcançados por Cristo Jesus e trazidos para perto dele, essa ira estava sobre nós. Assim como diz em Romanos 3, 23, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos dessa glória de Deus. A ira de Deus iria permanecer sobre todos nós se não fosse Jesus para nos resgatar. E Ele fez isso trazendo essa ira que estava sobre nós, sobre Ele naquela cruz. Essas palavras são muito repetidas. Nós somos salvos porque Jesus trouxe a ira de Deus sobre Ele. Nós somos salvos porque Jesus morreu por nós. Nós ouvimos isso todo fim de semana praticamente. E muitas vezes essa palavra não tem peso nenhum para nós. Muitas vezes nós falamos da morte de um inocente em uma cruz, sofrendo, e ele não merecia isso, ele era o próprio Deus, ele não precisava estar ali por nós, como algo normal. Muitas vezes essa palavra não tem um peso em nossos corações. É algo muito distante de nós para nós nos preocuparmos e para isso atingir a nós profundamente. Mas o que aconteceu foi a morte de um inocente em uma cruz. Isso tem que trazer peso sobre nós. A gente tem que entender que isso é algo impressionante. Isso é uma loucura. Nós somos salvos porque um inocente morreu. Nós podemos ter vida porque um inocente morreu. E essa ira que estava sobre cada um de nós esteve sobre ele naquela cruz. E Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. E eu acredito que cada um de nós, se tiver autoconsciência, nós vamos pensar em nós mesmos como o pior dos pecadores. Porque nós conhecemos a nós mesmos. Imagina a ira de Deus que estava sobre você. Imagina a ira de Deus que estava sobre você por você ter pecado contra Deus. Pois é, toda essa ira, e não só de você, mas de todo aquele que foi salvo, é salvo e vai vir a crer em Jesus, estava sobre Jesus naquela morte de cruz. Mas, por isso, nós temos a vida eterna, nós já temos a vida eterna. Nós temos que nos alegrar nisso. Nós temos que nos alegrar porque isso nos foi dado de graça. O ponto principal que eu queria trazer aqui até hoje, foi o que mais me tocou, é como nos posicionar. João, ele se posicionava porque ele sabia quem era Cristo Jesus. João, ele sabia que ele iria vir adiante de Cristo porque ele sabia quem era Cristo Jesus.
E depois ele vai falar sobre Cristo Jesus. Vai falar que Cristo foi dado todas as coisas a ele por Deus. Vai falar que Cristo, ele vem dos céus. João sabia que Cristo era o próprio Deus e sabia que Cristo veio para salvar o mundo. E somente por isso que João sabia se posicionar. João sabia quem ele era por saber quem Cristo era. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Eu acredito que nós só vamos saber quem nós somos verdadeiramente quando soubermos verdadeiramente quem é Cristo Jesus. Muitas vezes nós vivemos de aparência, nós vivemos de ter ou de ser algumas coisas. Muitas vezes, eu acho que já foi falado isso aqui pelo pastor Jânio, quando pergunta quem é você, você fala a sua profissão, você fala de quem você é filho ou alguma coisa do tipo. Mas nós temos que saber que nós somos servos de Cristo Jesus. E nós só vamos saber aquilo que Cristo tem para nós e quem somos verdadeiramente. A nossa essência só se mostra verdadeiramente quando nos espelhamos em Cristo. Quando buscamos conhecer a Cristo. Você só vai se conhecer mais, você só vai saber quem você é quando você conhecer mais a Cristo e saber quem Cristo é. Que nós possamos nos lembrar disso. Que nós possamos nos lembrar de Cristo Jesus, para que possamos saber quem somos nós. Porque já somos salvos. Se nós cremos em Cristo, como diz aqui, nós já somos salvos. Aquele que crê, ele já tem a vida eterna. Mas nós temos que nos saber posicionar como quem é salvo. Nós temos que nos saber posicionar como quem já foi salvo. E para isso nós temos que buscar saber quem é Cristo Jesus. Sentados mesmo, curvemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, Sua palavra foi dita, Pai. Te pedimos que o Senhor venha estar trazendo essa palavra para os nossos corações, Pai. Que nós possamos estar buscando conhecer a Cristo cada vez mais, meu Deus. Que nós possamos estar buscando entender quem Cristo é, para que saibamos nos posicionar diante desse mundo, Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor esteja conosco, meu Deus. Que Tua graça esteja conosco durante essa semana. Que o Senhor nos abençoe. Que nós não sejamos somente ouvintes, Senhor, mas que sejamos praticantes dessa palavra, meu Deus. Te pedimos que aquilo que eu não pude falar, ou que eu não soube falar, Senhor, que Teu Espírito venha estar falando aos corações desses que estão aqui, meu Deus. Que Teu Espírito venha estar completando essa palavra, Senhor. E que aquilo que o Senhor quer falar, que isso sim seja dito, Pai. Te pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja conosco. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra para o pastor Jânio. Amém. Queridos, boa noite, paz seja com todos, amém. Palavra de Deus para nós, Wilson. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e que nós possamos continuar firmes no Senhor, sabendo quem Cristo é, para de fato sabermos quem nós somos. Chegou, Kelvin? Deus abençoe. Irmãos, eu quero dar um aviso, depois minha esposa me traz aí a revista, por favor. Mas antes eu quero parabenizar esse jovem aqui, esse grandão, Neto, que está aqui ao meu lado, não é? Uma pessoa muito amada, saiba disso. Não podemos abraçar, mas receba o meu abraço e o abraço desses irmãos todos que, com toda certeza, te ama. Eu só quero que você saiba nessa noite que você é amado e muito querido por a gente. Que Deus continue fortalecendo e te usando como Ele tem usado, em todos os dons e talentos que Ele tem te dado. Amém? Quer vir aqui para a gente orar por você? Assim, sentados, eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá. Nós vamos agradecer a Deus por esse jovem que um dia eu conheci lá no passado, magrinho, né? Quando a gente ainda era magrinho. Mas hoje casamos e a gente vai pegando outra direção, né, Neto? Mas estamos juntos, né? Ele fala que nós somos parceiros de ministério. É uma alegria poder ser parceiro nesse ministério de cantar e servir ao Senhor.
junto com o irmão. Vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado pela vida de Neto, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de tê-lo perto de nós. E te agradecemos por o Senhor dar a ele mais um ano de vida na tua presença. E hoje, Senhor, no altar do Senhor, cantando para o Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela vida dele. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho. Que o Senhor continue fortalecendo e que o Senhor continue, ó Deus, usando para o louvor do teu nome. E que tudo aquilo que o Senhor escreveu no livro do Senhor a respeito da vida dele, que possa se cumprir para a glória do nome do Senhor, para a alegria do teu filho. Abençoa a vida dele, abençoa a vida da Jamara. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Um abraço, meu querido. Queridos irmãos, nós amanhã, né, nós estaremos retomando. Lembra que quando a gente iniciou o ano no nosso retiro, nós falamos sobre discípulo, né? Ser discípulo. E nós falamos que estaríamos trabalhando todo o ano com esse objetivo, porque nós entendemos que Cristo nos chamou para sermos discípulos dele e para fazermos discípulos para ele, né? Estava ouvindo o pastor Edinho numa live essa semana, né, no culto missionário, e ele diz assim, que às vezes a gente faz tanta coisa que Jesus não falou para a gente fazer, não é? E deixa de fazer aquilo que Jesus disse que a gente deveria fazer. E o que Jesus nos chamou para fazer foi exatamente isso, ser discípulo e fazer discípulo para ele. E a gente vai fazendo um monte de coisa mais nesse sentido de igreja mesmo, né? De comunidade, mas a ordem de Jesus é: sejam meus discípulos, vão para o mundo e façam discípulos de todas as nações. E aí nós tivemos que interromper, né, de uma certa forma, porque ficamos aí mais de 3 meses, né, sem trabalharmos na escola bíblica dominical, mas retomamos agora em setembro, tivemos esses 4 finais de semana, né, muito proveitoso, refletindo sobre algumas coisas, né, muito bacana, mas a partir de amanhã nós estaremos retomando. E nós vamos retomar, voltar ao início, né? Então você que tem essa revista, se tiver guardadinha lá, hoje à noite ainda, pega a sua revista, se quiser já dá uma olhada na primeira lição, nós estaremos retomando e estaremos da agora para frente, né, continuando nesse propósito, porque eu quero frisar isso aqui, o Senhor nos chamou para sermos discípulos dele, né? E foi isso que João entendeu, que o Wilson expôs aqui muito bem, né? João entendeu que ele era apenas mais um dos discípulos de Jesus e que o importante era que o rei crescesse e que o discípulo continuasse sendo discípulo. Amém? Então vamos continuar juntos. Amanhã, às 9 horas, estamos ao lado na nossa turma e eu quero ver todos vocês aqui. Está um grupo muito bom hoje à noite. Eu gostaria que todos estivessem aqui amanhã, pela manhã. Então esforce para nós estarmos juntos aprendendo mais da palavra de Deus. Aos irmãos que estão em casa, não é? Temos escola bíblica amanhã também. Aqui você pode se organizar para estar participando da escola bíblica dominical. São esses os avisos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa noite na presença dele, que Deus te dê a graça de um bom início de semana, né? E de uma semana abençoadíssima na presença dele. A todos que estão aqui, o nosso abraço. A todos que estão em casa também, o nosso abraço. Vão em paz. Deus abençoe.